Boa noite, Daísa. Em cada voz, uma vivência. Em cada conversa, um novo olhar. Onde a cor não é só um detalhe. É centro, é pauta e é potência. No ar, mais um Pod Black, menos é mais. E, gente, eu já tenho que falar logo pra vocês que, assim, corintiana nata. Corintiana nata, né? Não... Sofro, mas sofro feliz. E hoje a gente vai meio que pro meio do campo. Não. A gente vai lá pro fundinho do campo, porque a gente tá aqui com duas joias raras que de vez em quando mata o torcedor de raiva, porque engole uns frangos, que é até normal, né? Mas eu tô muito feliz porque hoje na casa eu tô recebendo o Douglas Santos, que é filho da Kátia e do Getúlio, e também tô recebendo o Daniel Henrique, que é filho da dona, esqueci, mas do pai Antônio. Fala o nome da sua mãe, Daniel. Dona Luzinete Maria. Então, meninos, seja muito, mas muito bem-vindo ao Pod Black, menos é mais. Boa noite, Isa. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui e uma honra de estar conversando com você. O prazer é todo meu, Pretinho. E assim, eu não posso falar muito que eu me entrego, tá? Mas o coração também tá meio que saindo do peito. E você, Daniel? Deixa eu falar um pouquinho aí que você saiu do lugar, peraí. Eu saí do lugar? Saiu Da visão? Tudo bem. Depois você só me fala a minutagem pra mim dar pra Thaís, porque é um problema eu e a Thaís com corte. Tá na minha? Então seja bem-vindo também, Daniel. Boa noite, Isa. Um prazer estar aqui com você aqui, trocando experiências. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje vai ser um papo legal, aquele papo de goleiro, não frangueiro. Porque já não basta, né? O goleiro já é o que mais treina, já é o que mais tem dificuldade. Aí você sabe como é que é, né, Isa? Faz parte, tá? Então é assim, eu só não quero que vocês escondam os frangos, tá? Porque é normal também, tá certo? Tá tranquilo. Eu vou começar por você, Daniel, porque você é o mais velho da turma, entre aspas, de vocês dois. Você já tá, não vou falar a idade, porque não dá conta de ninguém, tá, gente? Porque é bonitinho, gostosinho, então a idade é o de menos, tá bom? Não, calma, adversário. É só um elogio pra molecada descontrair, porque você sabe que, ó, meu coraçãozinho e o resto todo é seu, tá bom? Daniel, você é da área de educação física? Sim, eu trabalho na área de educação física, já... comecei dando aula quando eu era mais novo nos campos. Tentei mudar tentei mudar a minha profissão, tentei ir para a área da saúde, sou técnico de radiologia, mas continuei na área da educação física porque não teve jeito, não teve como correr. Quando você é predestinado àquilo, né, a gente acaba ficando com isso. Eu bem sei disso. E... Senhor, pra mim, Dodô, sempre, Dodô. Você é um menino que eu me orgulho em falar. E esse recado é pra você antes de entrar no Dodô. Porque, gente, depois que vocês escutarem a história do Dodô, do Douglas Santos, vocês vão entender o que eu tô falando. Porque muita gente fala assim, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Ah, meu pai não foi, minha mãe não foi. Porra nenhuma, velho, arregaça a manga e vai lá sozinho, porque a gente só é o que a gente quer ser. Então esse menino é um exemplo para todos vocês que estão aí no nem quer estudar, nem quer trabalhar, fica dependendo de pai e mãe. Agora voltando para você, orgulho mesmo, porque você começou aos 8 anos e a gente tem que falar que a mamãe Kátia, ela tem lá os seus problemas. Então você também não podia ficar sentado esperando que ela te pegasse pela mão e que levasse. E isso me dá mais ainda orgulho de hoje estar aqui conversando com você para você passar a sua caminhada. Porque 8 anos praticamente é o nosso bebê que a gente realmente cata na mão e leva para os lugares. E você não, e você foi... né? Claro, teve o primeiro suporte, mas se ficasse esperando, não tinha passado disso. Conta aí pra gente um pouquinho esse início. Meu início é lá na Portuguesinha do Rio Pequeno. Como você bem disse, aos 8 anos,
Eu começo a jogar na escolinha como zagueiro. Sempre fui zagueiro por muito tempo, lá mesmo na escolinha, até que um dia falta um goleiro. Uhum. Aí não tinha ninguém pra ir pro gol e pediram pra mim. Mas o porquê pediram pra você ir pro gol? Pela sua altura? Normalmente- Ou você já agarrava algumas bolas? Não, não. Aí- Dizendo, Lá né, ele- gente? Não. Lá Agarrava ele- algumas bolas no campo. Não, mesmo por conta da altura. Normalmente tem essa cultura, né, do jogador mais alto, quando não tem goleiro, sempre vai o mais alto. Então, naquela época, eu já sempre fui Você o sempre maior de destacou. todos, Uhum. Então, pediram pra mim ir, e eu fui. E eu fui bem, só que na minha cabeça, ser goleiro Não. era chato. De começo, ninguém quer ser goleiro, todo mundo fica meio relutante, eu fui muito relutante. Só que chegou uma certa idade que eu já não me destacava mais como zagueiro e como goleiro sim. Então eu aceitei, né? Tipo assim, você meio que aceita. Aí eu falei, já que é... Aceita que dói menos, né? Já que esse é meu caminho, eu vou acreditar nele. Já que é pra ser goleiro, eu vou ser goleiro de verdade. Então eu acreditei e botei na ponta da chuteira, botei na palma da luva e segui com fé. Tive alguns suportes, sempre tive suporte dos meus familiares, meu irmão, minha mãe, meus tios, minhas tias. Então, quando eu senti no coração que era pra ser, eu realmente sabia que... Você dedicou, se aplicou, porque se é pra ser o melhor. Sim, eu sabia que ia dar certo. De alguma forma eu sabia que ia dar certo. Aí o Orixá tá sempre ali do nosso lado, Sempre, né? sempre dando caminho. Agora, onde que o caminho de vocês dois se cruzaram? Ih, Porque, pelo visto, isso aí é amizade de faz tempo, né? Porque eu sei que um quer matar o outro, um pisa nos tomates com o outro. Então, de onde vem essa relação? eu vou dizer a minha relação com o Daniel. O Daniel... Calma, pode falar? Lá ele- Da relação? Então, tudo bem. Manda, O manda. Daniel foi um dos primeiros goleiros que eu vi jogar. Ele e o Rafael, um falecido amigo nosso, eu sempre acompanhei meu irmão nos campos, desde novo. Acho que eu tinha entre 10 e 9 anos. Eu fui no jogo do meu irmão e tava ele e o Rafael jogando, mano. Falei, caramba, mano, esses caras jogando. Tipo, e eu nem queria ser goleiro ainda, tipo, só que eu sempre admirei eles, porque... Assim como meu irmão, sempre foi a minha referência no futebol. Uhum. E como goleiro, não tem nem como falar. Ele que praticamente me ensinou tudo que eu sei. Tipo, assim, na prática. Mostrando o caminho, realmente o caminho, assim, ó. Faz isso, isso e isso que vai dar certo. Então, essa é a minha admiração por esse cara. Essa é a minha visão desse cara na minha vida. Então, tipo, alguém que eu quero seguir os passos, entende? Porque hoje, se esse cara é uma referência pra mim, é que ele passou por muita coisa. Da mesma forma que eu, novo, do jeito que sou, já passei por muita coisa, ele também já passou por muita coisa. E eu tô vendo de perto. E hoje ele tem um certo nome na várzea. Ele tem um grande nome na várzea. E ver o que ele já passou e onde ele tá hoje, pra mim, é muito gratificante. E ainda mais assistir de perto, né? É emocionante ver que, por mais brincalhão que vocês sejam, as palavras do Dodô realmente tocam você. E agora eu quero a sua versão. Quando você viu o Dodô realmente querendo não, praticamente foi meio que obrigado, né? Jogaram ele lá no gol, aí depois não teve mais volta. Quando você vê um iniciante nessa área, nessa parte do campo, qual é o primeiro conselho que você dá? Isa, a primeira coisa quando a gente vê quando a gente está dentro de um campo, que a gente já é treinado para aquilo. Tipo assim, a primeira coisa é um punho. Punho, o que é um punho? É uma pegada, a primeira coisa é uma bola no meio. Meu, o cara tendo um punho. O Dodô, o que acontece? Um abraço pro Davi, um abraço pro Diogo. O Davi e o Diogo, eles eram goleiros também. Eles começaram no gol também, só que o Davi e o Diogo não gostavam de jogar no gol, entendeu? Uhum. E aí acontece, a gente jogava sempre contra, eu jogava no BNH, ele jogava no Santos da Vila d'Alva, e aí acontece, um dia eu fui pro Santos da Vila d'Alva, e aí o Davi já não gostava, o Davi era por causa do pai dele, e aí acabou que ele foi pra linha primeiro, e logo em seguida eu comecei a jogar na linha, só que aí o Diogo depois, aí logo em seguida... Então, só um minutinho. Porque na linha, pra mim, quem passa é o trem. Então, você explica esse negócio direitinho que eu jogo na linha, porque assim, quem vai estar nos acompanhando?
vai ser garotinhas, vai ser garotonas, vai ser Sim. jovens, senhoras e senhoras, né, que até gosta da bola, mas que não entende muito. Eu jogo na linha, eu jogo. Então, fala pra gente o que é. Você foi pra linha. Nem o trem te pegou, né? Não, eu fui jogar na linha de lateral direito, ali na parte lateral do campo, pra onde precisava. Eu jogava já no gol, só que aí o Diogo, na época, eu tinha se machucado o dedo, e aí ele foi pro gol. Só que logo em seguida, as coisas trocou. Eu fui pro gol, o Diogo na linha, eu tava melhor atualmente no gol do que ele, e ele na linha corria mais do que eu, né? Porque eu na minha infância eu só fui pro gol. O Dodô foi por causa do tamanho, eu porque era obeso. Então não tinha como, né? Não dava pra correr. Não dava pra correr, então você. Então, já não era escolhido no futebol. Então, tipo assim, eu tinha que achar um jeito de jogar. E você gostava da bola, então. E eu gostava. E assim, por ser gordinho, a gente foi pro gol. Eu só lembrando que o Diogo também era gordo também. Uma bolotinha. Bolotinha. Aí, aonde que aconteceu? O Dodô era muito novo na época, né? E a primeira coisa que a gente preza para um goleiro, a gente precisa saber se o goleiro quer. Quando vem um goleiro para nós, ver se ele quer jogar, ver se ele tem a característica, a gente não alisa. A criança iniciação a gente alisa, a gente ensina. A gente lá na escola, a gente tem uma escola chamada Vapo das Travas hoje, que a gente tem da iniciação até o profissional, que no caso seria no caso do Dodô, onde eu treino também o alto intensivo, né? Alta intensidade, aliás. E o que acontece? Hoje na iniciação a gente ensina tudo. Só que ali tem aqueles goleiros que se destacam e a gente fala, esse daí, meu, tem uma parte técnica muito boa, né? Uma parte física muito boa. É que difícil você ver criança com parte física ruim. Sim. Só que tem a questão do tamanho. Hoje, muitos goleiros têm o sonho interrompido devido ao tamanho. Hoje, no futebol em si, o goleiro que tem abaixo de 1,86 m, de 84 a 86, a gente já fala que é baixo com 13 anos. 13, 14 anos. 1,86 é baixo? Isso. Entende. Pra ser Entendeu? goleiro, Então, o que a gente faz? A gente tenta aprimorar ao máximo a parte técnica. A gente tem goleiros muito bons de verdade, só que são baixos. Né? Que fazem tratamento para crescimento, só que não foi o caso do Dodô. O Dodô já tinha um porte de goleiro, ele já tinha uma noção, né? E o que acontece? Quando ele foi pro gol, ele tentou. A primeira vez que eu fui dar aula pro Dodô foi até na Portuguesinha mesmo, se eu não me engano. Foi na Portuguesinha. Na hora que eu vi o Dodô treinando, eu falei, meu Deus do céu, Jesus amado, era uma preguiça. Mas era uma preguiça. Fato. Eu elogiei bastante no início, mas sabe aquele negócio que você canta assim e você mesmo vai se arrastando com o peso do traseiro? Era esse cidadão. E aí o que acontece? E ali a gente pega no pé mesmo, com nós não tem massagem, porque eu particularmente, igual falei, devido ao fato de ser obeso na época, eu tive muito trabalho e tive que ser duplicado, melhor duplicadamente, porque além de ser baixo, eu era gordinho. Então eu tive que treinar muito. Só que graças a Deus, nesse meio tempo que eu conheci o futebol tarde já. Hoje, Isa, pra você ter ideia, hoje, na nossa academia, os goleiros estão começando com 6 anos. 6 anos de idade, eu comecei com 10. Comecei a ter a parte técnica de 11 para 12. Eu era aquele famoso pegador de bola lá, ele. Né? Eu tô bem entendendo. Depois a gente conversa sobre isso, tá? Você era o pegador e botou o Dodô pra ir pegar também. Não, eu tô bem entendendo, tá? A amizade de vocês. E nesse caso, começa com 6 anos. Então eles estão perdendo completamente a juventude. Porque com 6 anos, antigamente, a gente brincava, a gente jogava na rua, a gente se divertia. E hoje não. Hoje o futebol tá vindo uma coisa muito séria. Por que eu falo uma coisa muito séria, Isa? Porque desde o goleiro ao jogador que não se dedica, hoje a qualidade em si caiu muito. Vou dar um exemplo, a qualidade em si caiu muito. E hoje, se você tiver uma boa parte física, você consegue se destacar, tendo um pouquinho de seriedade. Entendeu? Então, o que eu falo hoje em dia para quem tá iniciando? Se você tiver um pouco de foco, objetividade no seu futuro, independente de qual que seja, né? Eu tive goleiros, Isa, que eu tive que pegar, deixar ele pro gol, mostrar pra ele o que é a verdade, pra ele voltar pra linha. E hoje, graças a Deus, ele tá em clube, mas jogando na linha. Jogando dentro do gramado, mas não sendo no gol. Entendeu? Então,
É pra isso que serve, às vezes, a gente, porque às vezes a pessoa ali tá, às vezes se machuca, que foi no caso dessa criança, se machuca, vai pra dentro do gol, aí pega ali, acaba se acomodando, só que ele tem uma qualidade pra jogar. E aí a gente acaba desenvolvendo esse projeto, né, que ali junto ao VAPO, que a criança gosta, não sei o que, mas a pessoa sabe jogar na linha, tal, por que você não coloca na linha? Não tem tamanho, entendeu? Porque normalmente quando não tem tamanho e tem qualidade com o pé, se tiver qualidade com o pé, né, a primeira coisa que a gente fala, coloca na linha, ele é muito bom com o pé, ali treinando, ele vai, da mesma forma que ele vai virar goleiro, ele vai virar um jogador. É mais difícil formar o jogador, é mais fácil formar goleiro, entendeu? Mas, quando não tem tamanho, a gente tenta, né, dar aquela abreviada, porque a gente quer ver Por que todo é mundo bem. difícil formar o jogador? Porque o jogador é o seguinte, o jogador que acontece? Dependendo da posição que ele joga, não é só pegar, dominar uma bola e chutar. Você tem que aprender, você tem que saber dominar, você tem que saber quebrar uma linha, tem que ter inteligência, entendeu? Então, tipo assim, o goleiro não, a parte técnica do goleiro, a repetição leva à perfeição. Então ele vai treinar aquilo todo dia. Só que é naquela posição. O jogador não, o jogador ele fica meio embaraçoso. Pô, vou jogar na lateral, vou jogar na zaga, vou jogar de volante. Às vezes aqui o jogador é atacante. Chega num clube que é alta intensidade e vira zagueiro. Ai, ai. E eu conheço muitos exemplos assim. Muitos exemplos. É muito normal isso de acontecer. Talvez pela falta de intensidade ou às vezes até falta de criatividade dentro do jogo. Só que ele tem o que é preciso para dentro do clube, tipo, talvez o porte físico, talvez a parte física também, que agrega ao clube, só não na posição que ele quer. Que às vezes, porque quando você começa, todo mundo acha que vai ser um meia, vai ser um atacante, e talvez você pode até virar um profissional, só que não da forma que você deseja, né? Da forma que você quer. Então o clube enxerga um potencial em você, aí normalmente por um tempo ele vai trabalhando isso na posição, te deixando confortável, aí chega um momento que o clube fala, ó, você vai permanecer aqui, só que você vai ter que abrir mão disso. Que talvez seja jogar da forma confortável, que seja tipo, você não vai jogar mais de atacante, você vai ser um zagueiro. Só que você sendo zagueiro, você tem prospecto pra ser um puta zagueiro. Só que sendo de atacante, você vai ser só mais um. E aí, o que você quer pra você? Aí vai dar pessoa, né? Vai dar a escolha da pessoa. Detalhe que, assim, os profissionais da área, eles entendem da mesma forma que a gente sabe o que é um bom goleiro. Todo profissional que trabalha dentro dos campos sabe, não é nada aleatório, tá? Todo profissional sabe o que tá fazendo. Não, isso eu não tenho a menor dúvida, porque senão a gente não teria nomes famosos aí que a gente tem, e agora eu tô entendendo que tem toda essa parte de vocês, professores, né, analisando, avaliando. Mas agora, por outro lado, eu acho que é meio frustrante, por exemplo, eu sou o Iso, não sou a Isa. Aí eu tô novinha, vou lá pra Vapo porque eu quero jogar. Não necessariamente de goleira. Aí eu fico o tempo todo e me dou bem, me destaco e vou para algum clube, mas só que assim, eu sou a zagueiro. Eu sou fera nisso. Aí você vai para um outro time ou fica nesse mesmo e você não pode mais ser zagueiro. Você vai para uma outra posição. Velho, se eu tô ali vivendo ser zagueiro, não é também um pouco de frustração? Essa pessoa tem que ter a cabeça também bem centrada, tem que ter um apoio psicológico de vocês, mestres, de família, para fazer com que ele entenda que o seu sonho é jogar. Aqui só é uma troca de posição, mas deve ser meio bagunçado, não é? Olha, normalmente acontece, se o zagueiro sair da zaga, normalmente já é um privilégio, porque normalmente a opção a maioria das pessoas que viram atacante e vão pra zaga, aí vira decepção, né? E quando você é um zagueiro que o cara te coloca no ataque, pra você é maravilha, porque a responsabilidade é muito menos. Mas assim, em cima do que você tava falando, só um detalhe, viu, gente? O ISO iria ser meio duvidoso, porque nem pra ser o ISO ele serviu até agora, tá? Só pra descontrair. Gente, relaxa, tá? Porque ele tá querendo me dar o troco, mas ele não sabe o que espera ele daqui, tá? Mas bora, continua com o seu raciocínio que então, vai vir, tá? Lá nós temos o projeto do Vapo das Traves, que é só goleiro, e lá também dentro do campo onde nós trabalhamos, que hoje nós trabalhamos em 3 campos, e dentro de um deles, que é no Espada de Ouro ali do Pirajussara, nós trabalhamos ali, tem o Léo Pérez, que trabalha com jogador, alta intensidade, Cezinha, Matheus, Mariano.
Mariana é treinador de goleiro. Enfim, tem um pessoal que trabalha paralelamente a nós, que é com o pessoal de linha. Esse pessoal trabalha com treino de alta intensidade, né? E aí acontece, às vezes os jogadores vêm falando que da posição, ó, sou lateral, sou volante, e dependendo da posição que você joga, realmente você precisa de uma parte física muito afiada, mas dependendo, por exemplo, pra mim, hoje, eu, Daniel, tá? A parte dentro do campo, na minha opinião, pra mim, a lateral, eu acho que é uma das posições dentro do campo mais fácil, né? Só no campo que você gosta de lateral? Eu jogo de Não, continua. Eu jogo de lateral e atacante quando eu jogo na linha. Mas por quê? Porque você joga ali em cima da linha, tá? Um detalhe, gente, eu só jogo defensivo ou ofensivo, não faço os dois, tá? Por isso que eu acho mais fácil. Eu não tô entendendo por que tanta explicação, tá, gente? Mas tudo bem, eu acho que ele, como um bom profissional, tem que, né? Deixar né? específico, né? O quê? De repente, Deixar específico. alguém quer que... Ele Não. defensivo, ele quer ser defensivo. Não, e tem aquele negócio. Ofensivo ou defensivo, você vai ser sempre amigo da família. Esquece, entendeu? Tá em família, Sabe esse negócio de ficar muito dando satisfação? Fica de boa, irmão. Fica tranquilo. Dá uma relaxada. Tranquilo. Quando começar ali as conversas, que vinham as mensagens, aí você vai entender. Fala, como assim? Lateral é mais fácil, não entendi. Aí você vai. Não, Ele tem um ponto. Mas assim, o que acontece? O problema hoje, dentro do clube, é que na cabeça da criança, quando ela começa brincando. Sim. E aquela brincadeira começa a ficar séria. Só que ela treina, igual você acabou de falar, você treinou pra ser zagueiro, chega dentro de um clube e a pessoa te coloca em outra função. Só que o que acontece? Você treinou a sua vida toda para aquilo, para aquela posição, entendeu? E chega lá, a pessoa olha para você e fala: você não tem o porte de ser zagueiro, você tem um porte de ser um atacante, porque você tem uma qualidade muito boa de dominar uma bola, fazer uma virada e sobe muito bem de cabeça, entendeu? E aí o que acontece? Você dominava a bola ou ia de cabeça? Não, você tem uma facilidade muito boa de dominar a bola, né? Tá de costas. De costas? Não, desculpa, eu tô falando sério agora, Dani. Eu falei que a piada vinha, tá? Então, não, tranquilo. É só mesmo pra gente relaxar. Não, mas vamos nessa sua parte técnico-profissional, porque daqui a pouquinho eu quero te fazer uma pergunta. Sim, e aí o que acontece? Nesse momento tem muitos jogadores que desanimam, porque, vou dar um exemplo, você é um meia, você é o 10 do time de onde você joga, você vai para um clube, você vira lateral. É frustrante. A pessoa pega e fala assim, mas de meia eu vou para lateral, tá, você vai jogar como primeiro volante, tem diferença entre primeiro e segundo volante. Primeiro volante fica mais ali defendendo dentro do campo, ali ajudando mais a parte do zagueiro, e o segundo volante, ele ataca mais, ele ajuda mais o meio e a parte do ataque. E aí você vira um primeiro volante. Aí você virando de um meia, virando primeiro volante, você vai falar, pô, mas eu quero trabalhar com a bola, eu quero estar com a bola todo o tempo no pé. Entendeu? E ali tem muitas pessoas que às vezes acabam desanimando, não quer mais treinar, entendeu? Acha que aquele lugar não é pra ele, né? E ali a gente, aí pra isso que a gente tá ali, pra trabalhar a cabeça do atleta, psicologicamente, mentalmente, porque às vezes a pessoa tem qualidade, fala, isso daí é normal, segue seu caminho ali, porque dali você amadurecendo naquele lugar que você tá, você consegue ir pra onde você quer, e assim por diante, entendeu? Daniel, a pergunta agora é pros dois. Eu sou aquela boleira que, assim, se o Corinthians tá jogando e ganhando, maravilha. O resto eu não presto muita atenção. Então, os dois podem responder. Fala pra gente nome de jogadores que se destacam nesses lugares que falou. Primeiro volante, segundo volante, que é pra gente ter uma noção, mais ou menos, quando vê jogando. Não, é isso que ele tá falando. O Neymar é o quê? O Neymar é um ponta esquerda que também faz a função de meia. O Richarlison era o quê? Centroavante. Qual o Richarlison? Sei lá, o Richarlison, você já falou basta isso. O Pombo. Isso. Centroavante, deixa eu ver quem mais. O Adriano, qual era a função do Adriano? Você é louco, centroavante, imperador, monstro. Não, esse aí perguntando mesmo só pra tirar onda. Agora falam vocês, nome de pessoas que vocês estão mais acostumados, como zagueiro, como essas funções todas, porque assim, eu sei o que é um lateral,
Eu acho que sei o que é um lateral, mas assim, a maioria de nós mulheres, a gente gosta de ver neguinho correr atrás da bola. Mas a gente não se prende muito. Ah, aquele é um lateral, aquele é um zagueiro. A gente sabe do camisa 10. Aquele lá é o gostoso da turma, que todo mundo respeita, mas de vez em quando eles também deixam a desejar. Ó, no seu caso, como é corintiano, no meu caso, como é corintiano, Dodô, você é São Paulino, né? Se liga. Você não é nem louco. No caso, como você é corintiano, ó, eu gosto muito do nosso amigo que foi embora, que hoje tá no Santos, que é o Gil, zagueiro. Não, é outra pessoa que é assim, velho. Tira o chapéu porque o cara manda muito. Gil, zagueiro. Nosso eterno Fagner também, que eu gostava muito na lateral direita. Entendeu? Lateral esquerdo, o Fábio Santos. Carequinha. É outro. Entendeu? Que teve. Nosso meia. Meu, você não. Garro. O Garro, hoje é o Garro. Mas eu ia falar do Renato Augusto. Não, aí sim. Aí a gente tá falando realmente. Os outros times que me perdoam, né? Mas se a gente tá numa troca aqui de boleiro, a gente vai puxar a sardinha pra gente. Mas aí, vocês ficam felizes com o que vocês têm, tá? Se contente aí. Se contente. Pode não ser tão bom quanto, mas é o que vocês têm, tá? Continua. Aí, dentro desse meio termo aí você coloca um Garro, coloca o Renato Augusto. Volante. De volante ali, coloca o Ralf. O Pitbull. Não tem como Entendeu? falar. Não. E ó, o Ralf é o primeiro volante que a gente falou. Ah, tá. O que desarma, o que solta. O segundo volante, no caso. Segundo volante ali, O Martínez de hoje. Martínez de hoje, segundo volante, porque pega, chega mais ao ataque ali. E ali de centroavante ali, você coloca ali o Memphis Depay, o pelo próprio amor de Yuri Deus. Alberto, entendeu? E assim por diante. Ah, O então- goleiro como sempre, né? Não posso, por mais que hoje tá o Hugo, mas eu não posso esquecer do Cássio. Não. Agora você falou a coisa certa. O Hugo, ele veio como a salvação da lavoura pra gente. E o cara é foda. Mas não tem como. E não se trata só de ser corintiana. É claro, falando com o coração do Corinthians. O Cássio é o tipo de pessoa que passou, fez história. Então, toda vez que você vê o Cássio contra a gente, respeita a história dele com o nosso manto, porque isso ele vai respeitar pro resto da vida. Porque se hoje ele é o Cássio, tem muito também a ver com essa passagem que ele teve com a gente. Mas ó, antes que o pessoal comece a dizer, não, mas vocês estão aí para falar do Corinthians? Não, gente, a gente não tá aqui para falar do Corinthians. A gente tá para falar de futebol. E para que você entenda um pouco melhor, a gente pega o que a gente tá mais próximo, que é o meu time do coração, e vai dando esse destaque. Mas agora eu volto para você, Dodô. Você pegou todas essas aulas aí com o nosso amigo aqui, com o Dani. Foi lá pegando as bolas que nem ele. E o que eu Maravilha. gostei que ele Delícia. disse é que você já tinha o diferencial, você tinha a pegada. Quando você se deu por conta que não foi a pior coisa do mundo ter saído de uma zaga e encarar o gol como profissionalismo mesmo. Porque uma coisa, só um minutinho. Porque uma coisa é você ter ali a pessoa do Daniel que fala pra você, não vai porque é bom, porque isso, porque aquilo. Mas você falou, não, é isso que eu quero e vou ser o melhor. Se eu não me engano, pros meus 16 para 17, entre 15 e 17 anos, eu já nem treinava mais. Porque eu fui, de novo, quando eu era novo, eu sempre fui aquele menino que não gostava de treinar. Uhum. Achava que tudo ia cair no colo. Achava, realmente achava. Eu não gostava. Só que eu sempre fui muito amigo do pessoal da escolinha que eu jogava antes. Sempre continuei a frequentar mesmo para assistir jogos de outras categorias, mesmo de novo sem jogar. E todo mundo sempre falou, volta a jogar, vem jogar. Falei, vou voltar, mas como zagueiro. Aí meu irmão e meu primo, o Diogo e o Davi, sentaram comigo e falaram, você quer o futebol para sua vida? Se você quiser, o melhor caminho é você ser goleiro. Se você quiser jogar por jogar, você pode ser zagueiro, você pode ser atacante, você pode ser o que você quiser. Se for uma brincadeira para você. Mas profissional, goleiro. Que seria o melhor caminho. Só que eu não queria entender. Aí eu fiz o quê? Eu já tinha começado a trabalhar, só que aí a empresa faliu. Você faliu uma empresa, Dudu? A empresa faliu, aí foi mandado todo mundo embora. Eu falei, vou tentar a última vez.
e eu voltei pra escolinha, pra portuguesinha. Acho que antes de eu voltar pra portuguesinha, ainda treinei umas 2 vezes com o Daniel, porque meu irmão treinava com o Daniel, na linha, a parte física, né? Só que aí eu ia treinar pra treinar no gol com o Daniel. Falei, vou tentar. E a gente fez uma competição, foi minha última competição por essa escolinha e eu fui campeão. Falei, É isso. né? É sobre, né? Então, tipo assim, aquele tiro de sorte. Fala, mano, ou vai ou não vai. Se der certo, eu continuo. Se der errado, eu paro. E deu certo. A gente foi campeão naquela competição. Amém. Então, desde então, eu segui firme e realmente ser goleiro é o que era pra mim. Tipo, Fala pra gente os clubes que você passou. Tô sabendo que você fez um testezinho lá no Coringão, mas não foi dessa vez. Mas, ó, eu vou dizer pra você que o meu sonho ainda é ver você vestindo esse manto, tá? E vou estar aqui vibrando para que isso aconteça. Porque bom você é. Porque se você não fosse bom, você não estaria aí como profissional. Mas dá uma visão geral pro pessoal de onde você saiu e até onde você chegou. de clubes. De base, eu passei pelo Eco Osasco. Fiquei por lá 1 ano. Aí começa a surgir as minhas grandes oportunidades, onde eu faço um amistoso contra o São Paulo e um contra o Corinthians. Eu fui chamado pelo Corinthians para fazer uma avaliação por 2 semanas, fiquei lá. Felizmente não passei. Depois de um mês, a comissão do Eco Osasco vai para o Ibrachina e eles levam alguns atletas e eu sou um desses atletas. E A Ibrachina era de onde? o Ibrachina é daqui de São Paulo mesmo, lá da Moca. É um clube de base, hoje é clube formador certificado pela CBF e lá eu posso dizer onde eu fui realmente formado como profissional. Para ser um profissional foi lá onde eu fui formado pelo preparador de goleiro Marcão. Até mandar um abraço para ele, pro Giba, Thalita, todo mundo do Ibrachina. E por lá eu permaneço por 3 anos. Fico lá até 2023. Chego lá no final de 2021 e fico até 2023. Aí, em 2023, eu vou pro Alecrim, do Rio Grande do Norte, emprestado. Faço minha estreia no profissional. Não foi uma estreia muito boa. Foi estreia, foi mas estreia. o A importante parte que não foi boa faz parte também, tá, gente? Faço minha estreia lá no profissional e fico lá por 3 meses. Aí, no segundo semestre de 2023, eu vou pro AD Guarulhos. Fico lá também mais ou menos por 4 meses, porque para quem não entende, acha que o futebol é só o que aparece na TV, para os atletas que são de divisões inferiores, o contrato é mais curto. Normalmente o nosso contrato funciona por competição. A gente, vamos supor, no começo do ano sempre tem o Paulista, o Campeonato Paulista. A gente chega para disputar o Campeonato Paulista e apenas. A gente tem um contrato da pré-temporada até o final da competição e acaba. Aí de lá, se tiver uma próxima competição, o clube pode chamar novamente ou você segue sua vida. Então, hoje eu vivo essa realidade. Só que as divisões acima não, são contratos mais longivos, mais longos. Então, aí depois do Guarulhos, eu fico lá por 4 meses, eu vou para Santa Catarina, jogo no Nação por 3 meses, o Campeonato Catarinense Série A, depois vou pro Carlos Renault, jogo o Campeonato Catarinense Série B, aí eu volto para São Paulo esse ano, que eu vou pro Joseense e minha última passagem foi no Flamengo de Guarulhos agora, em 2025 também. Você realmente já tem uma boa caminhada, né, nisso que você escolheu para a vida. Como é ficar longe dos seus? E quando eu digo dos seus, não é mais mãe, não, que a gente já passou um pouquinho dessa fase. Você namora. Sim. Como é ficar longe da sua cara metade? Juntou, casou. Praticamente casado, né? Entendeu? Porque senão fica meio complicado. Mas você casou e não me convidou pra festa? Não, espera, esquece. Depois a gente conversa essa parte. Mas você, Daniel, você também orienta essa molecada, esses atletas, dessa responsabilidade também, porque assim, você não vai sair por aí pegando a filha dos outros pra ficar beijando na boca e crau,
E sabendo que você vai sair daqui, vai pra ali, vai pra acolá. Vocês também têm esse tipo de orientação para os atletas? Sim, com certeza, Isa. Eu e o Paulo Jorge, que é o meu. Eu sou o braço dele, é verdade, lá no Vapo das Traves. Lá, um abraço, meu parceiro, meu irmão, te amo de coração. O que acontece? Hoje, dentro do Vapo das Traves, a gente, igual eu falei pra você, a gente trabalha muito a parte técnica, física e a mental. Por quê? Ô Isa, tem muitos jogadores novos que vão jogar fora e o que acontece? Voltam porque tá com saudade dos amigos, tá com saudade da balada, tá com saudade da namorada. Da namorada, então, nossa senhora, uma loucura. E aí eu vou falar um pouco do cara que tá do meu lado que não pode deixar eu mentir. A primeira coisa que a gente pede, até mesmo as mulheres, para entender um pouquinho, a vida de jogador ela é muito difícil. Porque você sai daqui para ir jogar, já não é fácil de você deixar os seus, igual você falou. Perfeito. E aí, lógico, lá, todo o ambiente tem balada, tem uma resenha, né? Os jogadores querem sair, porque dentro do seu serviço não é só trabalhar. Eu quero saber qual a pessoa que fala assim, ó, eu só trabalho, eu não saio, eu não faço nada. E assim, o jogador ele tem uma vida normal, né? Na medida das condições. Tá falando isso de uma série D, porque o salário é muito inferior. Certo. Né? E aí o que acontece? Nesse meio caso, a gente pergunta como é que tá daqueles mais próximos. No caso do Dodô, eu sempre pergunto, irmão, como é que tá? E a Carol, tá bem? Tal. Por incrível que pareça, toda vez antes dele ir embora, sempre teve uma resenha em casa. E aí a gente conversa, troca aquela ideia e eu tento preparar ele pro melhor. Porque, ô Isa, dentro do contexto geral, o jogador, ele pode ser o melhor jogador possível. A gente tem na Série A jogadores muito bons. Só que acontece, a parte mental dele, vai lá embaixo e assim você não consegue render aquilo. Hoje o Dodô tá vivendo uma das melhores fases dele, entre aspas, dentro do futebol. Por quê? Ô Isa, quanto mais você viver aquilo, você vivenciar, viver o futebol da melhor maneira, é ter cabeça boa, que hoje ele tá jogando, ele tá treinando, né? Nem por enquanto seja na Várzea, mas a Várzea hoje tá numa intensidade tão alta que você fica louco. Se você souber um pouquinho como é que tá a Várzea, você fala, é mentira que a Várzea tá assim, numa intensidade muito alta. E aí hoje eu tento levar ele junto comigo, pra quê? Pra ele encorpar, não só na Várzea, porque igual eu falo pra ele, é bom você ganhar nome. Sim. Né? Mas o melhor ainda é que você tá atuando. E quando você for para um profissional, você ter a cabeça boa. Você tá com ritmo de jogo. Hoje em si, a parte física e a técnica é muito boa. Só que a parte de jogo é melhor ainda. Ritmo de jogo é melhor ainda. Entendeu? Então o que nós fazemos? A gente pega, passa o treino, vê aonde você tá errando, vê o que tá acontecendo. Porque às vezes dentro do contexto do treino você percebe que às vezes o atleta não tá conseguindo render aquilo que você tá acostumado a ver e você quer melhorar. Por exemplo, você tem aqui, o atleta tá aqui numa alta intensidade, você sabe que ele pode chegar aqui, só que daqui ele começa a decair, e ali já tá acontecendo alguma coisa internamente. É igual a gente, às vezes eu mesmo falo dentro do vestiário, rapaziada, todo mundo tá aqui unido, 20 caras lutando, são 11 que jogam. Só que você não sabe como é que tá a cabeça de cada um, como cada um deitou a noite no travesseiro, está passando uma dificuldade, às vezes tá passando dificuldade financeira, sentimental, ou então tá passando fome dentro de casa, porque acontece, sim. entendeu? Por mais que a gente tá aqui andando todo boizão, roupa, carro da moto, só que aí os boletos não para de chegar. Isso é fato. Então, tipo assim, a gente tenta fazer o quê? A gente tenta fazer da melhor maneira. Isso, no nosso caso, às vezes é o pai, não é o atleta, é o pai. E o pai passando maior dificuldade, o filho vendo aquilo, acaba, né, pegando aquilo pra ele, a gente conversa, tá precisando de alguma coisa? O que está acontecendo hoje, e até porque para goleiros hoje, infelizmente, empresários hoje viram muitas costas para goleiro. O Dodô, graças a Deus, arrumou um empresário e tal, né? Mas hoje os empresários não querem saber de goleiro, porque fala que dá muito gasto, muita dor de cabeça e tal, e o negócio deles é dinheiro, né? Sim. É cada um cuidando do seu. A pergunta que não quer calar. Só um minutinho, que daqui a pouco tem a ver com você. Quantas vezes na semana ou no mês o goleiro, o jogador de um modo geral, a gente vai falar de goleiro porque é a função, eles estão liberados
sem perder o rendimento? Não, isso daí para atleta em si, eu particularmente não tenho nada a ver. Quando eu era mais novo, eu era muito habitolado com isso daí. Só que o que acontece? Pro atleta em si, é a boa cabeça aí. Se você falar assim, ó, eu vou dar um exemplo aí do nosso amigo Romário Baixinho. Amigo, ó, quem que é íntimo, né? Mas, assim, vou dar um exemplo. Se o cara falar assim, ó, eu vou sair, eu quero sair, amanhã eu resolvo o jogo. Depende da comissão técnica, se tiver uma confiança, porque tem cara aí que se o cara não sair numa noite, se o cara não se divertir, não se extravasar, não tiver leve, no outro dia o cara joga tenso, o cara não tem ânimo. Então, tipo assim... Tem cara que é igual, hoje eu sou evangélico, glória a Deus. Hoje eu sou evangélico. Mas já pintou muito, né? A vida do futebol, você sabe como é que é. Não sei não. Não sei, não coloca no meu coração, sei não. E aí o que acontece? Nesse meio termo, Isa, se você não sai, por exemplo, nós estávamos acostumados a jogar virado. Eu até brinquei com o Dodô falou que estava com as pernas pesadas na segunda-feira. Eu falei, quantos jogos você jogou? Joguei 2 jogos no sábado. 2 jogos no sábado, um cara de 23 anos, você tá de brincadeira. Aí, nós estávamos acostumados a jogar virado. 3 jogos no sábado, 3 jogos no domingo, não parava, virava a noite de novo. Então, tipo assim, antigamente era loucura. Hoje em dia a gente é mais centrado, porque o futebol também mudou. Mas em cima do que você falou, resumindo tudo, hoje, o jogador que não for centrado, o jogador que não tiver uma boa cabeça, independente do lugar, principalmente no profissional, ele não consegue render aquilo que se espera dele. Pô, tem limite? Todo mundo tem nosso limite. O profissional é diferente, ele vive aquilo, ele respira aquilo. Então, tipo assim, se ele sair numa noite, para no outro dia, ele jogar 3 horas da tarde e ele falar, eu vou bem, pode deixar comigo que eu resolvo, cada um com a sua. Entendeu? Maravilha, porque tem muito isso, né? O jogador não jogou nada, também tava na gandaia, né? E aí tem o pessoal que faz de propósito, que fica atrás pra mostrar mesmo, ó, tá vendo? Não rendeu, onde ele tava na noite. Então isso depende também muito da sua cabeça. Se você quer ir pra noite, vai, mas você tem que trazer a responsabilidade. Só que assim, o que acontece? Tem muito jogador que vai pra balada, mas não bebe. Por exemplo, como que o cara vai sair e não bebe? O cara não bebe, o cara vai lá pra curtir o samba, pra extravasar, fazer o samba, quem sabe fazer o samba, entendeu? Pra curtir, pra tocar, cantar, entendeu? Ver alguém. Só que às vezes muitas das pessoas acham que é porque vai pra balada que vai encher a cara. O cara tá enchendo a cara. Tomou um guerigueri, legal, um copinho, tá tranquilo. Agora o cara que vai pra balada pra encher a cara, saber que tem responsabilidade no outro dia, é igual eu falei, agora eu tô falando pra você, cada um é cada um, entendeu? Cada um sabe onde o cara aperta. Agora vamos... Não, você ia falar alguma coisa. Eu ia falar da pergunta anterior. Você falou da questão da distância, de ir jogar e deixar os seus. Isso. Eu vou dizer a visão do atleta. Eu acho que dentro do futebol, pro atleta, essa é a parte mais difícil. Porque você tem que ter uma estrutura psicológica, né? Você tem que ter um acompanhamento, porque assim... Quando a gente fala em deixar os seus, tudo bem que a gente está falando de atleta, mas é em qualquer área da vida. Você tem que sair, deixar alguém que você ama, velho, ou você tem estrutura, ou você se conhece e conversa bastante, ou dá água. Então, creio que pro atleta é pior ainda, porque você, moleque novo, sai de dentro de casa, deixa a sua nega e vai ficar com um bando de homem. Velho, eu imagino a loucura que não é. Porque tem aquele momento que bate a solidão, que você pode estar rodeado de amigos, mas quem você quer tá um pouquinho mais longe. Eu digo que pra mim é um pouco mais difícil, porque... Você que sabe um pouquinho da minha história, sabe o que eu passei muito com a minha mãe, o Daniel também sabe um pouco, sempre foi muito complicada a questão da distância. E até um certo momento eu não tive esse convívio com a minha mãe. Aí chega um certo momento que a gente convive normalmente, direto, só que aí ela decide ir morar em outro estado. E aí já começa, eu continuava jogando em São Paulo, morava na mesma casa, só que já não tinha minha mãe ali, minha mãe já não morava mais ali. Só que aí ela me deu a opção. Você quer ir morar comigo? Você vem. Só que se eu fosse morar com ela, eu teria que largar meu sonho. E não era o que eu queria. Então, já que
eu tenho, tipo assim, a gente fala, né? A gente cria o filho pra voar, cria o filho pro mundo. Sim. E ali era o momento da minha mãe voar. Era o sonho dela, era o que ela queria pra vida dela. Era o melhor pra ela. E tá sendo. Então vai voar. Pode ir. Eu convivo com a saudade. Converso com ela direto e falo, nossa mãe, às vezes era só um abraço pra tudo ficar bem. Até hoje, minha mãe não foi assistir um jogo meu. Na minha vida hoje, até hoje. Só que são escolhas. Porque... Mas isso te incomoda e te deixa um pouco triste. Porque faz falta, não tem eu tenho como. quase que certeza que todos nós, filhos ou pais, a gente quer os nossos ali, Sempre. né? Então eu imagino que você tá lá se aplicando pra carvalho no jogo, aí a mãe do seu amigo, meu filho, e você fala, poxa Isso. vida, Às vezes era isso que Isso eu faz queria. total diferença, Isa, porque o que acontece? A minha mãe, guerreira, graças a Deus, trabalhou a vida toda para nunca deixava nada comer. Meu pai também um guerreiro nato, que veio do Nordeste também, né? Meu chucro. Só que o que acontece? Muitas das vezes em discussões com minha mãe, Isa, eu acabava jogando um pouco na cara dela que assim, até onde eu cheguei, graças a Deus que não foi perto, e hoje o que eu vi foi o que eu plantei. Né? E eu falo pra ela, mãe, mas você tá falando o quê? A vida toda, corri tudo sozinho. Mas eu tive que trabalhar. Se for só pra colocar filho no mundo e largar, É uma opção que a gente só também que faz assim, em ter eu filhos. entendo que ela tinha que trabalhar. Isso daí eu não culpo ela. Só que às vezes a mãe era a mãe, o pai, eu sou daquela época, assim, nós somos, né? Daquela época que assim, o pai tem que sair para trabalhar, para trazer sustento, a mãe também. Então, tipo assim, eu entendo isso. Só que igual o Dodô falou, um simples abraço, uma mensagem que seja um apoio moral, né? Por exemplo, quando eu fui sair de casa para morar no Rio, que foi minha última cartada, que eu saí, eu só morava com minha mãe e com meu pai. Quem cuidou de mim nesse meio termo, particularmente, foi meu irmão. Entendeu? Tipo assim, que minha mãe mandava mensagem, mas financeiramente quem apoiava, pra você ver, um negócio muito simples. Eu tava na concentração, aí eu via todo mundo chegar. Jumbo não, tá amarrado. Jumbo não. Concentração, né, gente? Chegar uma cesta básica. Se concentrou. Chegar uma cesta básica, uma chuteirinha pela internet, que na época era muito difícil. E aquilo alegrava o coração deles. E eu uma vez falei, ô, cara, me manda uma cesta básica, não precisa mandar dinheiro não, me manda uma cesta básica. Meu irmão Chuco falou, que manda cesta básica, pega o dinheiro, compra aí, não sei o quê. Só que assim, aquilo lá dentro, ele não tem noção, porque quando você vê que chega uma coisa pra você, é que alguém se importa com você, entendeu? Se ninguém vê que chega nada pra você... Como que os outros vão ver se tem alguém que te importa? Se ninguém vai no seu jogo, se não chega uma chuteira pra você, pô, minha mãe mandou uma chuteira pra mim, que legal, tal, mandou uma luva, entendeu? Não chega nada pra você, e aí? Meu irmão particularmente me ajudou. Só que às vezes é igual eu falo, apoio moral, mentalidade, né? Às vezes não é nem o bem material. Não. É você ligar, é você falar, entendeu? Porque agora a gente já tá numa fase fácil que você pega o celular e fala o tempo todo. Mas eu lembro de algumas situações de alguns tempos atrás, que eu não vou ficar declarando muito, né? Porque senão eu me entrego, apesar que eu amo ter a idade que tenho. É uma simples carta, entendeu? Eu acho que para quem tá recluso ali pelo trabalho, eu acho que se você receber uma carta... Antigamente, hoje em dia, uma mensagem de WhatsApp, você fala assim, não tá podendo me dar um dinheiro, porque assim, se não tá fácil para você que tá lá, não tá fácil para quem tá aqui, né? Porque, espero não estar errando muito, mas qual é o sonho da maioria dos pais hoje em dia quando o seu filho vai para as 4 linhas? É rezar para que ele realmente faça a América dele ali, porque aí acabou esse sufoco. Só que em todas as profissões, tem aqueles que vão chegar e tem aqueles que vão trabalhar uma vida se aperfeiçoando, sendo ótimo no que faz, mas não chega lá, né? E a gente tem que ter esse respaldo da mesma forma. E tem os dois lados da moeda também, né? E só desculpa cortar só um pouquinho do... E tem os dois lados da moeda também. Às vezes a gente fala dos pais e tal, e tem pai que é muito presente, até demais às vezes. Por quê? Dentro do campo, às vezes, o pai tá. E tem os pais que apoiam. Eu apoio meu filho, apoia seu filho.
vai lá apoiar seu filho. Só que não fala o que seu filho tem que fazer, como fazer. Seu filho treina Às vezes para aquilo. atrapalha, né? E às vezes acaba atrapalhando a mentalidade da criança. Tem muito pai que quer tomar a frente. Amém. O pai às vezes bateu uma bola na escola e ele acha que ele sabe o que fazer ali, como fazer, e eu olho assim, eu falo, meu Deus do céu. Só que você não vai falar como você criar o seu filho. Você tem o seu filho, eu não vou falar pra você como você vai criar o seu filho. Certeza. Entendeu? É Só cada que um às no vezes, seu quadrado. imagina só que seja um goleiro, que seja um jogador, o pai gritando da arquibancada, arrumando briga. Porque até na criançada, os pais xingam também. Porra, moleque ruim, não sei o quê. E os pais arrumam briga de verdade, mas lógico, ninguém quer ver ninguém xingando seu filho. Entendeu? Entendi. Só que assim, é uma coisa que às vezes é até difícil de ver. Eu queria sim que meu pai, minha mãe fosse presente. Mas se fosse a um tom desse, às vezes você fica. É melhor não, porque você vai acabar virando a piada Sim. do rolê. Não, imagina né? só, você trabalhando, vou dar um exemplo, a gente aqui, você nos entrevistando e aí uma pessoa ali do lado explicando pra você, falando o que você tem que fazer. Não rola. Para isso, tem-se os mestres, Sim. né? Em todos os sentidos, né? Então, eu acho que a gente precisa entender também que a minha liberdade termina quando começa a do outro. Agora fala, Dô. Eu vou concluir dentro disso que eu já disse sobre essa situação com a minha mãe, de distância, tudo. Hoje eu não consigo jogar sem ligar antes pra minha mãe. Uma chamada de vídeo, nem que seja já foi de 2 minutos, porque minha mãe estava trabalhando, ela não ia conseguir falar muito comigo e só foi me dar a bênção e me abençoar para me jogar. Porque teve situações de jogos de eu não conseguir falar com a minha mãe e eu me senti meio que sem estar preparado pro jogo. Manda recado ali pra sua mãe agora. Fala, dona Kátia, fala, negona. Queria agradecer a senhora por tudo que a senhora fez por mim, pelos meus irmãos, pela luta da senhora, pela vitória da senhora nessa luta, por jamais, independente de distância, independente das dificuldades que a gente teve nessa estrada, a senhora jamais deixou de me apoiar. Claro, tem muitos percalços, desavenças, e é normal, ainda mais na vida que eu escolhi pra mim, ainda mais tendo um exemplo que é meu irmão dentro de casa, da forma que aconteceu pra ele, da forma que ele se frustrou. Eu sei que a senhora não queria que fosse da mesma forma pra mim, só que eu acreditava que eu seria o brilho nessa estrada, tipo, do percalço da minha mãe na luta dela, do meu irmão com a frustração no futebol, e eu seria a esperança desses 2 caminhos. Então, eu quero agradecer a senhora, também agradecer o Diogo, a Daiane e a Daniele por sempre me apoiarem. Até hoje não largarem minha mão nesse caminho do futebol, que é bem doloroso e complicado. Acho que é isso, né? E eu tenho que dizer pra você, Kátia, que você tem um filho de ouro. Eu sempre costumo me referir a eles, que eles são os meus filhos de outro útero. Então, nunca deixe realmente. Sonhe muito com eles, mesmo à distância. E eu vou dizer para você, não é que você seria a estrela. Você só está caminhando, você tem o seu brilho, tá certo? E eu tenho certeza absoluta, que você realmente chega lá. Porque você é um homem com atitude, um homem que era até preguiçoso para ir fazer o que tinha que fazer. Só que você entendeu que se você continuasse naquela vibe, você não ia chegar a lugar nenhum. E você já tinha os perrengues da mãe, teve o perrengue quando perdeu o pai, o perrengue da frustração do irmão que... Diogo, te amo, meu preto. Que no caso do Diogo... Ele queria ser um famoso na música também, só que assim, não aconteceu. Tá? Ele canta pra cacete, o menino canta e canta muito bem, só que é aquilo que a gente fala, pra uns vai acontecer e pra outros não. Só que assim, eu ainda tô esperando você ir lá assinar um grande contrato, entendeu? Não para ficar na aba, porque eu não sou mulher de ficar na aba, eu sou mulher de fazer um corre junto, mas porque você é merecedor, porque você levantou a bunda da cama, entendeu? E foi lá fazer o seu trampo. Agora chega. Pretos no pique. Estética ou essência para você? Essência. Para você. Você
Apazigua ou bota fogo no parquinho? Ah, Não vale mentir. depende. Não pergunta. A pergunta é reta. Apazigua. Apazigua. Uma frase que te mova. Levanta e anda. Um estilo musical. Gospel. O que você diria para sua versão de 10 anos atrás? Que fosse mais centrado, que tivesse um pouco menos de vontade, porque eu era muita vontade excessiva e às vezes muita vontade com aquilo que vou dar um exemplo, eu treinava 3 vezes ao dia, coisa que não precisaria, né? E escutar mais um pouquinho próximo. O que você vai dizer? Você é um moleque, mas o que você vai dizer para você, Dodô, daqui 50 anos? Daqui 50 anos. Uhum. Obrigado. Qual seria o título do filme da sua vida, mas de vida real? Nossa. Não é o que você sonha ou não. Título de filme de vida real. Qual seria o título desse filme? Aí você me pegou. Não, Porque tem tantos enredos que... mas assim, você concorda comigo que eu não cheguei aqui porque eu sempre quis isso. Eu passei também por N situações. E agora eu estou aqui. A mesma coisa você. Você passou por N situações. Então, pensa rápido aí como um goleiro na hora do gol. E cata tudo isso e me dá um título do filme. Eu quero essa resposta até o final da nossa entrevista. Vou te dar essa resposta. Daniel, me fale um Agora não tem. perrengue, mas um perrengue que virou uma boa história. O perrengue que virou uma boa história foi exatamente quando eu ia para o Rio de Janeiro, que eu não tinha condições de pagar, não tinha condições, nem eu, nem minha mãe, nem meu pai. Minha mãe nunca investiu um dinheiro no futebol, porque ela nem sabia como é que era isso, até porque ela trabalhava, na época meu pai era desempregado, e eu estava quase abandonando o futebol. Foi quando eu tentei vender rifa. E aí eu cheguei no meu irmão e conversei com o meu irmão. Meu irmão na época trabalhava muito, trabalhava no restaurante, ganhava bem, mas assim, ele trabalhava muito. E eu, na verdade, eu não queria levar isso pra ele. Só que eu acabei levando pra ele, porque era um sonho meu, né, Kaká? Te amo de verdade, obrigado por tudo, obrigado por tudo. E ali em cima disso aí eu peguei, ele me ajudou. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu vi a situação que eu tava passando, eu falei que eu ia passar, que eu ia dar a volta por cima. Eu cheguei no time de 4ª divisão do Carioca, cheguei no Atlético de Magé, morei em Magé, Pau Grande, que delícia. Cuidado, Dodô, eu não entendo esse menino, tá? Aí, graças a Deus, lá no Rio de Janeiro, eu comecei a rodar time, cheguei até a seleção de futsal do Rio de Janeiro, cheguei, graças a Deus, a conhecer a Gávea, rodei pelo Vasco, enfim, graças a Deus, de uma história triste que eu tive para contar, entre aspas, assim, de muita dificuldade. Graças a Deus eu pude contar vitórias, porque às vezes para nossa vida não custa só você passar, mas sim o conhecimento, as pessoas que você conhece, entendeu? E aí nesse meio termo aí eu agradeço muito a Deus por ter me dado essa oportunidade. Um corre que te inspira. Pode ser pros dois agora. Um corre que inspira vocês muito. Da minha mãe. Pra quem sabe a história, não tem como. Então agora vai, já dá pra você me dar o título do seu filme de vida real. Eu gosto muito de um filme que eu gostaria de roubar o título dele. Que eu acho que, se eu não me engano, o nome do filme é O Garoto que Ousou Sonhar. E se eu pudesse roubar esse título... É sobre. Daniel, a gente tá finalizando. Deixa as suas redes, deixa como o pessoal encontra o Vapo, deixa tudo para que mais e mais pessoas acompanhem o trabalho. Pessoal, meu Instagram é Daniel Sempre Junto, sempre precisarei, estarei lá. A gente tem um trabalho de goleiros, Vapo das Traves, tanto para goleiros, quem precisar também de algum auxílio, alguma coisa para indicar para jogadores também, pode chamar lá no Insta, quem vai estar respondendo vai ser o Paulo Diógenes.
Você que tá pensando no futebol, você que tá pensando no seu treino, no seu dia a dia, no seu sonho, não desiste não. O foco é sempre ser objetivo, mas o principal do futebol em si, ele é você ser centrado naquilo. Se você acha que você tem, se você acha que você consegue chegar até onde você almeja, que seja o profissional, virar um jogador de futebol, segue o seu sonho, não deixa ninguém destruir ele não. Mandar um abraço para toda a rapaziada do Vapo das Traves, que sempre tá conosco no dia a dia aí, tá bom? Um abração, minha mãe também, meu irmão, minha irmã, meus cunhados, que Deus abençoe aí. Deixa suas redes, deixa uma mensagenzinha pra Carol, senão depois ela vai ficar com ciúmes. E não sou eu que quero ver. Mas aí eu não posso. Mas calma aí, eu também tenho que agradecer minha mulher também, a varoa, né? Porque se eu não falar da varoa, ó, a gente falou muito nessa situação de apoio. E o que acontece? Hoje jogando na Várzea, eu falo da Várzea, tá? Porque hoje a Várzea pra nós é o profissional, só que particularmente é muito mais entre aspas, é mais puxado que o profissional, dependendo da situação. Tirando a parte de treino, falo em jogos. Porque às vezes tem... 5 jogos no final de semana. Não, tem final de semana que eu jogo 7 jogos. 8 jogos. Aí chega em casa, não joga nada, eu imagino. Não, tudo bem. a questão não é nem essa. A questão é que, assim, que se não fosse minha mulher hoje, né, cuidar da minha filha, cuidar da família, porque a gente tem 2 filhas, uma de 18 já, graças a Deus, microempreendedora, e uma novinha de 5 anos. E se não fosse ela me dando essa ajuda, Amanda, te amo, que Deus abençoe, Camille, Cauane. Se não fosse ela dando essa ajuda, eu não conseguiria seguir esses objetivos também, que hoje é jogar na Várzea em alta intensidade. Deixa as suas redes. Meu Instagram é g.d_santos e queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Pode entregar agora. Agora você pode entregar, porque saiu aqui, ó, na ponta da língua. Tia, muito obrigado por me recepcionar, pela oportunidade. Uma honra imensurável de estar aqui, depois de tudo que nós passamos, que a nossa família passou. Eu, como um goleiro profissional aqui, e a senhora me entrevistando no programa da senhora... Eu não vou nem falar porque... A gente só queria que a dona Francisca tivesse para ver isso. Porque ela estaria, do momento, soltando fogos. Ela estaria aqui fora, observando por esse livro, ou por esse vidro, se ela pudesse. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer. E mandar um abraço também pro meu pessoal, minha mulher. Carol, muito obrigado pelo apoio que você me dá, por tudo que você faz por mim, por cuidar de nós, por cuidar da nossa casa. Mandar um obrigado também pro meu irmão, que ele e minha mãe sempre foram as pessoas que mais me apoiaram nesse meu sonho. Então, se eu tenho o que eu tenho hoje, é graças a ele, graças a minha mãe, graças a Daiane, minha irmã, a Daniele, minha irmã, meu pai, que apesar de todas as dificuldades, depois que eu perdi ele, graças às coisas que ele deixou pra mim, foi também que eu pude correr atrás das minhas coisas. E também obrigado pro Thiago, meu primo, Davi também, meu tio Raimundo, todo mundo que fez parte da minha história pra me chegar até aqui. Eu sei que tem muita coisa pra construir, eu sou novo ainda, mas tem muita gente de verdade que me ajudou. Eu tava preparando uma lista, mas tinha muita gente pra falar. E é isso, e obrigado principalmente pra dona Francisca. Não tá entre nós, mas se não fosse ela, isso aqui não estaria acontecendo, né? E para você que tá aí pensando, sim, carinha aqui é meu sobrinho. E eu tenho um orgulho, filho da mãe desse homem. E junto dele, o meu orgulho maior é o meu filho, Thiago, que sem ele eu não respiro, sem ele eu não ando. O adversário, seu Raimundo, que assim, a estrela nunca brilha sozinho. Às vezes, as pessoas nos veem brilhando, mas não olha quem tá lá atrás. E é sobre isso, gente. Então acredite no seu sonho. O Daniel hoje veio fazer parte aqui com a gente, porque o Daniel também já é família. E é sobre ser família, é sobre dar, é sobre receber. A Valentina, que é o meu amor todo, o Akin, que faz meu coração vibrar, que é o mastro da família,
E a você que tá aí, a você que acompanha o Podbreak Menos é Mais. Então eu só tenho que dizer gratidão.